Sejam super bem-vindos aí a mais uma edição do nosso EngTech Week, ao nosso segundo dia de painel deste ano. Primeiramente, quero me apresentar, para quem ainda não me conhece, meu nome é Fernando Barradas, eu sou o Head de Marketing e Comunicação aqui da Engineering. Para quem também não conhece a Engineering, nós somos uma companhia global de tecnologia da informação, consultoria especializada em transformação digital. Esse nosso evento, esse EngTech Week, ele foi idealizado em 2020, na ocasião. Na época, nós convidamos os nossos parceiros de mercado para fazer parte desses nossos painéis, um por dia, como esse ano, com o intuito de explorar os projetos que a gente tem feito, tinha feito naquela época, com alguns dos nossos parceiros e informar mais os nossos colaboradores sobre quais eram as importantes entregas que a gente tinha feito aí no mercado. E dado o sucesso de 2020, a gente repaginou um pouquinho esse nosso encontro. A gente trouxe aí, primeiramente, os nossos clientes para contar um pouquinho mais dos projetos que a gente tem feito em conjunto com eles e uma nova oportunidade de abrir esse encontro para o mercado, não só apenas para os nossos colaboradores, para realmente falar um pouquinho mais, trazer as visões dos nossos especialistas sobre os temas que a gente realmente somos feras, em inteligência artificial, API, dados, cloud. Então, fica a dica, essa semana será uma semana muito especial, com muito conteúdo todos esses dias, onde a gente vai aí explorar os assuntos sempre com muita especialidade e sempre de maneira muito simples, para que vocês possam entender o que a gente tem feito aí de interessante junto com os nossos clientes, tá bom? Então, aproveitando esse momento, eu já quero super agradecer a presença do Thiago Aconte, nosso diretor aí de Estratégia e Tecnologia da Seara. Muito obrigado pela sua participação, Thiago. É um prazer aí tê-lo com a gente. Obrigado. E mais esse encontro, a gente tem tido alguns encontros ao longo do ano. O Anderson Aoka, nosso head aí de Indústria 4.0 aqui da Engineering. Muito obrigado, Aoka, pela parceria de sempre estar com a gente. Bom dia, William pessoal. Rocha, nosso gerente comercial de agribusiness aqui da Engineering, super fera aí no setor. E o Mascarenhas, Thiago Mascarenhas, vou chamá-lo aqui ao longo do nosso bate-papo de Mascarenhas, porque a gente tem dois Thiagos, nosso head de dados e arquitetura aqui da Engineering. Sejam super bem-vindos. E tenho certeza que essa manhã vai ser uma manhã muito gostosa, com muito bate-papo, com muito conhecimento, muita visão aí estratégica do mercado. E já aproveitando, Thiago, a Concha, a gente poderia falar um pouquinho mais sobre um pouco do seu papel hoje lá na Seara? Claro. Bom, primeiramente, Fernando, todo o time da Engineering aqui presente, a Oca, William, Mascarenhas, é um prazer estar mais uma vez com vocês. É sempre um prazer estar entre grandes parceiros aí que fazem acontecer junto com a gente, Acho que nenhum grande trabalho, nenhum grande desenvolvimento é feito por uma pessoa, por um único time, Eu não acredito nesse conceito aí de super-herói, e parceiros são fundamentais. E obrigado pelo convite. Eu estou aqui hoje representando realmente a diretoria de inovação tecnológica e estratégia da Seara, uma diretoria aí até recente, está fundada em novembro do ano passado, vai completar um ano agora. É uma diretoria no pilar realmente da administração e controle, que tem como principais objetivos navegar entre os negócios e realmente identificar aonde que a inteligência artificial, aonde que a tecnologia, de uma forma geral, seja ela tratamento de dados, seja ela construção de ferramentas, aplicativos, ou mesmo modelagem com machine learning, aonde a gente pode construir essas ferramentas para auxiliar no dia a dia da operação do negócio, para que a gente possa mudar a forma como o negócio guia, baseado agora em dados e insights, melhora a sua rotina do ponto de vista de deixar de fazer tarefas que antes eram muito morosas e passem a utilizar o melhor que o mundo tem para oferecer aí de mercado. E esse é o meu papel. Meu papel é realmente aprender todo dia, um grande aprendizado aqui, é aprender com cada unidade de negócio e ver como que não a gente cria mais uma ferramenta, porque tem esse conceito que a inteligência artificial traz uma ferramenta a mais para alguém usar. Ela não é exatamente uma ferramenta, ela é, em sua essência, uma forma de governança. A inteligência artificial tem que ser vista como uma forma de governança adotada e sem dúvida, encorajada, incentivada por toda a diretoria. E eu tenho muita felicidade de estar aqui numa empresa que tem esse apoio, esse suporte, e, é claro, todos estamos desenvolvendo aí diversas frentes com grandes parceiros como a Engineering.
Legal, muito bacana. Então, já aproveitando aí o ensejo sobre o assunto de inteligência artificial, que já é uma realidade na indústria alimentícia, você acredita realmente que isso é uma iniciativa promissora, Thiago? Olha, o Fernando e todo caros participantes aqui, um prazer, estamos aí falando para vários de vocês. A inteligência artificial, ela já iniciou há um bom tempo, né? Mas sem dúvida ela está num dos seus melhores e mais quentes momentos, né? Hoje a indústria como um todo, a gente é invadido no nosso dia a dia, de fato, por inteligência artificial e inovação, seja no celular, nos eletrodomésticos, nos veículos, nas entradas dos prédios, nas portarias, né? Acho que cada vez nunca a tecnologia teve tão evidente assim para todo mundo. Na indústria alimentícia não é diferente, né? É uma indústria que se caracteriza aí por prezar pela qualidade do que faz para alimentar a população. Esse é inclusive um dos os slogans aí da própria Seara, né, para alimentar o mundo. E sem dúvida a gente tem que pensar nisso. Já é uma realidade. Eu fico muito feliz de ver que, assim, apesar de, né, a gente já ter aí, temos, é claro, todos os níveis de maturidade de tecnologia no mercado, mas sem dúvida a inteligência artificial, a robotização, ela já está fazendo parte do dia a dia na indústria alimentícia, sim, está ganhando cada vez mais popularidade realmente os indicadores e o modo como se faz negócio, o modo como se toma decisões tem sido realmente modificado para poder ser realmente guiado a dados, né? Uma indústria tradicional, a Seara aí a JBS é a segunda maior empresa de alimentos do mundo, a primeira maior produtora, né, de proteína animal, e é uma líder de mercado que, sem dúvida, para atingir os seus objetivos e continuar crescendo e garantindo essa qualidade, né, de produto para o seu fornecedor, conta com a inteligência artificial e, sem dúvida, é promissora para crescer ainda mais. Mas, felizmente, já é uma realidade. Inclusive, eu pude observar que saiu entre as 1.000 maiores empresas do Brasil, a JBS está em primeiro lugar, né? Uma Sim, e novidade nós aqui em somos primeira a mão. maior é a empresa, a maior empregadora do Brasil, tá? De mão de obra. Então, assim, é uma empresa realmente espalhada no país que tem um compromisso de servir boa parte da população brasileira e do mundo em termos de JBS, né? Então, como fazer isso de uma forma ainda melhor ou conquistando mais espaço, e acho que a tecnologia vem de encontro à melhoria de processos de uma forma geral em toda a cadeia de valor. Eu acho que é um ótimo momento da indústria alimentícia também. Bacana. Bom, vou puxar um pouquinho aqui para esse nosso bate-papo, umas carenhas aí do nosso timaço aí de feras dentro da engineering. Como é que você tem visto essa movimentação, Thiago, sobre a tecnologia da inteligência artificial na indústria ou até alguns outros setores que você tem visto essa movimentação progredir? Sim. Bom, prazer falar com todos também. Fernando, como o Thiago falou, a inteligência artificial ela deve ser entendida, gostei muito dessa frase dele, como sim uma tecnologia de governança. Um dos principais pilares que eu vejo acontecendo hoje na indústria é um processo de captura da realidade, né? Como a gente consegue cada dia mais entender microprocessos. Hoje, cada pequeno detalhe, cada processo que você consegue otimizar no detalhe, e não é otimizar é o ponto futuro, mas conhecer. A gente precisa conhecer, para a gente tomar decisão, para a gente poder criar estratégia, para a gente inovar, a gente precisa conhecer. Então, a inteligência artificial, ela vem, Fernando, trazendo um novo olhar sobre a indústria no detalhe. Hoje a gente consegue rastrear, por exemplo, um frango da entrada à saída em todos os pontos, com computação visual. Hoje a gente, através de analytics, pode determinar qual é a melhor movimentação, seja de transporte, seja de insumos dentro de uma fábrica. Então, a gente conhece o processo através de inteligência artificial e a gente otimiza o processo através de inteligência artificial. E, por último, o último pilar, além da otimização, do conhecer, otimizar, uma coisa que o Aconça também citou, que é a questão da cadeia de valor. Com inteligência artificial, você pode agregar mais valor ao seu produto. Então, no final, você vai criando uma cadeia de conhecimento, otimização e valoração do seu produto. Um exemplo disso, hoje você
saber o rastreio da origem à mesa é um baita de um valor dentro da indústria alimentícia. Existem pessoas, cada vez mais o consumidor está exigente por esse tipo de informação. Então, a inteligência artificial ajuda a nos guiar nesse mundo digital, de conhecer, de digitalizar todos os processos, otimizar, governar e criar valor. Legal, bacana. William, quer comentar algo? Não, o Thiago falou alguma coisa muito relacionada à rastreabilidade, né? E fazer isso sem tecnologias como a inteligência artificial é muito caro e muito difícil hoje quando você tem uma cadeia tão grande. A Seara hoje ela tem, né, várias partes que se juntam para trazer o todo. Muita gente acha que o frango nasce ali no supermercado, na gôndola dele ali. Não. Toda a cadeia que movimenta o frango até chegar ele no tamanho certo, no peso certo para o abate, é necessário você controlar para garantir a qualidade ao produto final. E fazer isso hoje sem ferramentas e sem tecnologias de suporte para poder otimizar em grande escala fica inviável. A verdade é essa. A inteligência artificial ela vem para ajudar nisso. Então, ela, com um custo muito mais baixo do que você encher a mesa de pessoas para fazer determinados processos, ela te dá os mesmos insights, as mesmas informações. O conhecimento que o Mascarenhas citou é essencial para que você aprimore os processos e crie novos, né? A gente tem visto hoje, até como um pilar da indústria 4.0, a questão do conhecer o processo e fazer as possíveis simulações sem interferir no chão de fábrica. E a inteligência artificial ajuda nisso também. Então, fazer essa rastreabilidade sem tecnologias disruptivas como a inteligência artificial torna-se hoje inviável, dado o volume que, por exemplo, o Thiago falou, os números da Seara são impressionantes. Da JBS como um todo são impressionantes. Pense em fazer essa rastreabilidade de ponta a ponta, de qual ração que eu dei ao frango, aonde ele foi ensacado para poder ser distribuído, fazer isso sem tecnologia. Torna-se inviável hoje. Com certeza. E até Porque escalabilidade, exato, né? Exato, essa é a palavra, o Fernando, escalabilidade, né? Trazendo mais alguns números, quando a gente agora deu um passo atrás da produção, né? A gente vamos então para o campo, né? Vamos para o agribusiness ali, para os nossos integrados. Quem são os integrados? São os nossos produtores, né? Que fazem ali a criação dos animais, das aves e dos suínos. Hoje nós estamos falando na Seara de mais de 9 mil integrados. Então imagine vocês 9 mil realmente granjas espalhadas no Brasil, onde cada uma vão ter suas peculiaridades, vão ter as suas formas de tratar, a gente trabalha em parceria, e como que a gente consegue garantir uma qualidade, desde a qualidade da ração que entrega a esse cara, até o processo produtivo, na indústria, até a entrega na mesa final do consumidor. É através da geração de números, só que uma volumetria de números absurdamente grande. Então, não só a rastreabilidade, como a gente precisa de um poder de processamento e geração de inteligência que, humanamente, uma pessoa fazer é impossível e com tecnologias antigas também não é possível. Então, realmente, a gente precisa aí da computação em nuvem e das melhores tecnologias para adquirir esse dado, processar e construir uma torre de controle que permita tomar a decisão certa na hora certa para uma operação tão grande e tão espalhada como essa. Tá? Então, com certeza. Eu disse no começo, acho que é uma coisa... é inevitável. Pode continuar, Thiago. Não, eu falei, é inevitável não usar uma tecnologia de ponta para ter um controle, uma torre de controle de uma operação como a do tamanho da nossa empresa, enfim, de tantas outras que a gente vê por aí. É verdade. E uma coisa interessante que o Mascarenhas falou, que o consumidor final está muito exigente, né, atualmente. Tem muitos que gostam de ler para saber o que aconteceu com esse produto, qual foi o processo dele, como ele chegou até a gôndola. Eu tenho visto cada vez mais notícias falando sobre essa questão do consumidor querendo entender mais todo esse processo, essa cadeia, né? E aí envolve muito o que o Mascarenhas mesmo disse. Com certeza. E me diz uma coisa, diante dessas tecnologias, né, quais os desafios de implementá-las? Eu digo mais na indústria, falando a princípio. Então, pessoal, se a gente falar de processo, né, por exemplo,
se você pensa num processo industrial, de forma geral, ele tem lá suas particularidades, suas complexidades para a implementação desse tipo de tecnologia. A inteligência artificial, ela traz uma vantagem que ela pode ser aplicada da forma menos invasiva possível, né? Através, por exemplo, da computação visual, da visão computacional. E você retornar esse aprendizado, esse insight, esse valor de volta para o seu sistema, né, para que ele se readeque, se adapte àquela situação, para que você tenha maiores ganhos possíveis ali e traga a melhor forma de trabalho para quem está atuando diretamente ali embaixo. Então, esse é um exemplo de aplicação de inteligência artificial dentro do processo fabril realmente. Existem aplicações de inteligência artificial no controle de processo propriamente dito, onde a gente traz redes neurais, por exemplo, para fazer controle de linhas, controle de processos já automatizados hoje, aqueles que não são também passar por um processo de automatização. Sim, eu tenho visto algumas coisas, Aoka, desculpa te interromper, na verdade, é mais te complementando mesmo, algumas iniciativas de até posturas de colaboradores dentro dessas fábricas, de como eles carregam peso, qual é a postura ideal, por meio realmente de inteligência artificial, dados, de como que eles deveriam se comportar no dia a dia do seu trabalho. Faz sentido isso? Faz sentido. Você aplica a análise comportamental no âmbito da ergonomia, né? Na segurança do trabalho do profissional. Então, você consegue usar a visão computacional para poder entender se aquele profissional, no momento de carregar uma determinada carga, ele está com uma postura correta e em quais pontos do corpo dele ali isso pode afetar e trazer para ele um direcionamento para trabalhar com uma ergonomia melhor, às vezes até dando um tipo de ferramenta, por exemplo, como o exoesqueleto. O exoesqueleto ele tem essa função, né? Então, a gente tem clientes hoje na área automotiva onde o uso de exoesqueleto é natural. Então, o profissional... Legal, já está bem avançado, né? Sim. Já é Trazendo... bem difundido. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Mascarenhas, né? Não, bem rápido, um complemento isso que o Alca falou, eu acho que isso é de 1 ano e meio para cá, 2 anos, a visão computacional tem explodido no mercado como um todo, saindo da academia e abraçando o mercado, porque ela tem principalmente na indústria, porque ela tem essa capacidade, Fernando, como você comentou, que com uma câmera eu posso monitorar diversos processos ao mesmo tempo. A inteligência artificial ela consegue detectar, contar a pessoa, ver se ela está na posição correta, quantas pessoas passaram por ali, temperatura e tudo mais. Então, assim, a gente vive num mundo extremamente complexo, o que a Aconça falou sobre a escalabilidade, né? Porque antes a gente tinha algumas variáveis, agora a gente tem milhares, milhões de variáveis. Então, eu gostei do posicionamento ali do Aconça que a IA é inevitável. Para você navegar nesse mundo complexo, você vai precisar de uma inteligência que te ajude a caminhar nessa complexidade. Então, isso que o Alca comentou, de não ser invasivo, né? Com uma câmera hoje, eu vou capturar vários processos que eu teria que mexer numa linha de produção, e aí o Aoka, o Aconça sabe o custo de você alterar qualquer processo em uma linha de produção já existente. Legal. E trazendo um pouquinho isso para o mundo da Seara, né? Quais aplicações de inteligência artificial, Aconça, são possíveis na operação hoje? Me dê alguns exemplos para que a gente deixe isso de uma maneira mais palpável. Com certeza. Bom, a inteligência artificial ela pode entrar, né, como eu disse, em todo lugar que há a aquisição e a manipulação de dados, ou seja, em todo o processo, né? Cabe a nós, essa inclusive é uma grande tarefa, né? Diante desse cenário tão oportuno, o que atacar primeiro e como atacar da melhor forma, né? Então, é realmente planejando a cadeia como um todo, tá? Não tem como fugir disso. Então, eu diria, por exemplo, que o nosso trabalho com inteligência artificial pode começar lá na parte realmente das granjas, como a gente construiu, lançou recentemente o Super Agrotech, que é um
Um aplicativo que vai permitir o quê? Eliminação de qualquer parte de papel, digitalização, o integrado, o nosso produtor insere dados, acompanha a sua produtividade, a qualidade do seu crescimento do lote e até ver, através de inteligência artificial, qual que vai ser a projeção do lote final em termos de crescimento, de qualidade, através de sensoriamento de água, pH, fatores de ambiência e manejo. Então, a gente pode começar com isso, a gente pode começar numa parte também da cadeia logística de transporte dos animais, né? Como fazer a cadeia logística ser mais otimizada, tá? Tanto para transportar animal depois, como para transportar produto acabado. Na indústria, como já foi mencionado, né? A gente tem visão computacional que hoje ela está num nível de qualidade e maturidade que permite ser não invasiva, ou seja, mesmo em ambientes como o de uma planta, né, realmente da Seara, que a gente tem todo um protocolo dos órgãos internacionais e nacionais de qualidade, é possível colocar aí sistemas que vão se adequar a esses protocolos e vão fazer um monitoramento para assegurar a assertividade na parte de, realmente, em toda a linha produtiva, seja das tarefas mais simples, como aquisição de tomada de notas e dados, até para avaliação da produção, se ela está sendo otimizada, se o rendimento da produção está sendo bem avaliado, etc. E na nossa ponta final da cadeia, né, o nosso produtor final, a gente pode ver realmente aí índice de satisfação, aonde está vendendo, a inteligência artificial pode fazer recomendação de produtos, garantindo qualidade e sabor, enfim, é realmente bem vasto e aonde a gente tem aplicado a inteligência. Como eu disse, a gente tem focado muito, né? Dado que é uma diretoria nova, a gente está focando justamente no coração da operação, que é a aquisição, estruturação de dados e torre de controle, ou seja, estamos realmente monitorando essa cadeia, desde o sensoriamento nas granjas, com a construção de indicadores e KPIs na indústria, para a gente ver como que esse produto ele nasce, né, na nossa indústria e como ele vem sendo produzido até chegar à cadeia final. Tá? Então, esses são alguns exemplos, mas há diversos outros aí que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. Bacana. Apenas para complementar o Thiago, Fernando, se você me permite. Claro, fica à vontade. A visão computacional ela tem a capacidade até de otimizar a aplicação de sensoriamento, né? Porque muita coisa que você teria que trazer dado, trazer informação através da aplicação de sensores, e aplicar sensores na indústria alimentícia é algo um pouco mais complexo, exatamente por causa dos órgãos de controle. O tipo de sensoriamento é um sensoriamento especial, não é qualquer sensor que você pode aplicar. A visão computacional ela vem com uma capacidade de, em muitos casos, substituir esses sensores, por exemplo, sensor de presença, sensor de contagem, sensor de temperatura, dependendo do caso. Então, você consegue ter, de forma não invasiva, sem contato direto com aquele alimento, o mesmo resultado e muitas vezes até resultados melhores, né? Isso traz um ganho muito expressivo para qualquer tipo de processo, porque você consegue retornar isso depois no ponto de vista de operação. Bacana. E olhando um pouquinho mais de maneira macro, tá, pessoal? Macro ambiente mesmo. O que esperar da inteligência artificial durante os próximos anos aqui no Brasil? Como que vocês enxergam isso, têm visto essa movimentação? Fernando, eu diria que assim, a inteligência artificial ela não é nova, né? Ela é da década de 50. Mas, como o Mascarenhas bem citou, nos últimos 2 anos, ela tem tomado uma relevância muito grande, até por aceleração da pandemia, tá? A gente não consegue estar em todos os lugares, isso é fato, e não conseguimos obter todos os dados que são gerados no dia a dia. Humanamente, hoje é quase impossível processar. Então, a tecnologia vem para você consolidar esses dados, estar em lugares que a gente não conseguiria estar e aprender com isso. E se nós estamos falando que demoramos aí em torno de 60 anos para chegar no nível de maturidade que a gente tem hoje da inteligência artificial, hoje ela tem acelerações de outras tecnologias que vão, nos próximos anos, ganhar um volume e uma relevância muito maior nas operações. Então, quando você soma inteligência artificial com IoT, por exemplo, nós acabamos de falar, o Alca citou, de buscar dados de sensores. Quando você fala isso sobre computação em nuvem, o Thiago falou da volumetria de dados que é hoje. Imagina se a Seara fizesse isso tudo em servidores on-premises. O custo que ela teria de infraestrutura só para suportar os dados que ela mesma gera. Seria inviável também.
Então, quando a gente pega a inteligência artificial, agregando essas outras tecnologias de computação em nuvem, de IoT, o próprio machine learning que vai ajudando a inteligência artificial a aprender, o Thiago Mascarenhas aqui fala muito sobre o deep learning também nos nossos projetos. Eu acredito, e isso é uma tendência, de que a inteligência artificial ela vai ser não só preponderante, como o Aconcha falou, não só diferencial competitivo, porque hoje mas daqui a pouco vai deixar de ser, mas vai ser algo que vai estar no dia a dia das empresas. Hoje, quando você pensar uma planta nova de operações, pensá-la já com esse tipo de projeto, com esse tipo de inteligência. Onde que eu vou monitorar as pessoas para poder aprender com elas e, a fim disso, aí, dar mais insumos para elas melhorarem suas próprias produções. Porque se eu acompanho um case aqui, se a gente acompanha como que um profissional ele faz um determinado corte e vou aprendendo isso, aí eu observo a Oca, observo o Thiago Mascarenhas, observo o Fernando, eu estou criando o quê? Uma massa de dados para me dar a inteligência de falar, olha, o melhor corte não é nem o que um ou outro faz, é o meio termo entre eles. Que aí eu consigo ter mais produtividade, com maior qualidade e maior assertividade. Então, eu enxergo a inteligência artificial no Brasil, nos próximos 5 anos, como algo que vai ser mandatório para você pensar qualquer coisa que você fizer. Eu preciso aprender com tudo que eu tenho feito e eu preciso tomar decisões mais rápidas, mais assertivas e gerar mais segurança e melhorias para os meus colaboradores. Eu acho que tenho certeza também, concordo com o William, que a gente vai usar cada dia mais, Fernando. Se você olhar todos os processos de smartphone, já contém inteligência artificial. Quando eu abro um PowerPoint, eu posso colocar lá a tradução simultânea enquanto eu falo, enfim. A gente já tem esses processos cada dia mais incrementais dentro dos nossos serviços e produtos. Então, acredito que isso vai continuar nessa crescente, tá? Então, todos os produtos, serviços, eles vão ter um pedaço daquilo que a gente chama de inteligência artificial específica associado a eles. O que eu enxergo para o futuro, e vou falar de Brasil bem rápido, o Brasil está num ponto muito importante de inflexão, porque a gente convive num mundo agora globalizado. Quando se lança um serviço ou um paper ou uma tecnologia, em qualquer lugar do mundo, isso chega de maneira muito rápida hoje aqui para a gente. Então, a gente está bem posicionado. Há 2 semanas saiu aí o nosso marco legal da inteligência artificial, que também é um ponto importante aí, que o governo, mesmo com algumas falhas, né, existe já uma preocupação com o tema, junto com a LGPD, que foi também lançada, as coisas super se confluem. A gente um dia pode falar sobre o assunto específico. E tem um ponto importante que eu enxergo, que é a computação quântica, tá, Fernando? Isso era super distante. Hoje você tem serviços dentro da Microsoft, você tem serviços dentro da IBM, você já pode fazer programação quântica de inteligência artificial como um serviço, e isso promete, nos próximos 5 anos, revolucionar o campo do machine learning e do deep learning. A gente tem uma limitação ainda hoje desse poder de processamento multivariáveis, digamos assim, e essa é uma tendência forte. Então, para quem achava que era ficção científica, procura na internet que vocês vão ver que isso está mais acessível do que vocês imaginam hoje como um serviço. Isso vai impactar grandemente a inteligência artificial. E só para finalizar, no Brasil, o leilão do 5G também vai impactar a inteligência artificial, porque um dos desafios da indústria é a conectividade ainda. A gente ainda tem um desafio de linkar esse poder para a nuvem, em tempo real. E o 5G também é um panorama que vai melhorar o papel da inteligência artificial dentro do Brasil e da indústria. Legal, Mascarenhas. Até você falando um pouco dessa questão dos desafios, né? Era até a minha próxima pergunta. E quais realmente são os reais desafios hoje que, por exemplo, o Aconcha tem passado no desenvolvimento de projetos como esse, hoje dentro da indústria da Seara?
conectividade com certeza vai ser uma delas, né? Sem sombra de dúvida. Acho que o 5G vai facilitar muita coisa. Exato, não, sem dúvida a conectividade, né? Principalmente porque, como eu disse, uma parte da nossa coleta de dados estamos integrados em todas as regiões do Brasil e a gente sabe que ainda o Brasil tem regiões com uma qualidade de conexão diferente da maioria de nós que vivemos aqui na capital, né? Onde qualquer lugar você tem ótima conexão. Então a conectividade, sem dúvida, é um marco de evolução e eu diria, de disseminação do uso de tecnologia, sem sombra de dúvidas. Eu acho que um outro ponto também que vale a gente ressaltar, Fernando, de dificuldade de implementação, é realmente o fato de, ainda assim, para nós que somos da área de tecnologia, a parte de inteligência artificial auxiliando os negócios, sendo o protagonista na tomada de decisões, já é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia há alguns anos, né? E como tudo na vida, a experiência e o dia a dia, né, te faz mais confortável. Só que isso é muito novo para muitas pessoas ainda. Então, assim, há necessidade ainda de um entendimento e até mesmo é necessário explicar até onde o que pode ser feito com inteligência artificial, né? As pessoas realmente, uma vez que elas entendem até onde o dia a dia delas pode ser beneficiado com uma tecnologia, um dashboard em tempo real, uma ferramenta que vai dar um direcionamento, isso é um despertar sem volta. Mas, de fato, ainda está sendo implementado, né? Tem até uma pesquisa que diz que o ápice, né, o auge, feito por uma das grandes aí, promoters enfim, divulgadoras de tecnologia, que o ápice da inteligência artificial no Brasil vai ser em 2025. Tá? Então, assim, de fato, ela já é uma realidade, ela vem ganhando disseminação com uma velocidade cavalar, mas ainda é muito novo para muitas pessoas. E isso gera realmente um desconhecimento, como é natural, né, em tudo na vida, e até mesmo para saber até onde eu posso ir. Será que eu posso, como eu posso propor uma nova iniciativa no meu setor ou na minha área relacionada à inteligência? Esse desconhecimento, eu acho que faz parte do processo e ele está relacionado também a uma coisa que eu valorizo muito, que é a educação, a disseminação do conhecimento da inteligência artificial. Vamos explicar para as pessoas o que faz, como faz, porque aí, sem dúvida, a adesão vai ser muito maior, porque as pessoas vão começar a pedir pela inteligência artificial e uma vez que elas vão saber até onde elas podem, até onde o dia a dia delas, que para elas é o que pode ser feito, na verdade pode ser feito muito além, tá? Então eu acho que uma barreira ainda é essa disseminação, mas diria mais generalizada, né, do conhecimento do que é mesmo, não a implementação, ela, claro, é necessário também, óbvio, um suporte, né, executivo, a empresa tem que estar engajada, o setor tem que estar engajado, nenhuma inteligência se faz sozinha, né? Então, assim, a gente precisa, o negócio tem que ver o valor e tem que dizer, isso muda a minha forma como eu trabalho. Mas as pessoas também têm que saber do que se trata, né? Então, Sim, esse sem sombra de dúvida. Eu acho que vem muito de encontro com o que o Mascarenhas também falou da questão do marco legal, né? Cada vez mais a tecnologia está vindo de maneira cavalar, como a Contia falou, e isso, de certa maneira, precisam infringir algumas regras, precisam seguir algumas regras, isso é bem falado já na Europa, nos Estados Unidos, e aqui agora chegou esse assunto que está sendo agora debatido pelo Ministério, enfim, pelo governo, para que chegue-se realmente a um ponto de vista aí ético também, e tudo que se pode ser utilizado em referente à inteligência artificial. Mas vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente, com certeza. O que eu queria, na verdade, agora entender um pouquinho mais, vendo essa questão da tecnologia, trazendo de uma forma muito avançada, né, nos mercados, nas indústrias, etc., qual será o papel do ser humano em um cenário industrial mais digital, né? Como que essas máquinas realizando as tarefas que antes eram feitas por nós, seres humanos, como que isso vai se diferenciar? Como é que eles vão se conectar e fazer com que essa projeção se continue de maneira positiva e coesa e compartilhada, digamos assim? Fernando, o Aoca é nosso especialista aqui em indústria, né? E ele sempre fala um negócio que é o seguinte: o papel da pessoa na indústria não vai ser substituído tão cedo. A gente até fala sobre projetos de robótica colaborativa, mas ele veio para realmente colaborar, fazer atividades que eram mais difíceis para os humanos, por qualquer que seja o motivo, por segurança, ou até mesmo por precisão e tal, mas ainda assim o ser humano é quem guia isso. O Thiago falou um negócio no início bem interessante.
A inteligência artificial ela não surgiu do nada, ela está sendo criada. E quem está criando? Nós. Nós estamos criando a tecnologia, nós estamos criando a inteligência artificial. Então, ela não opera por si só. Obviamente, ela vai sendo aprimorada, né? E culturalmente, a gente tem o filme Exterminador do Futuro, que muita gente acha que inteligência artificial vai virar Skynet, que vai dominar o mundo. E aí as regulamentações vêm para isso, para poder mostrar o valor disso. Não tem como fugir dela, mas a gente tem como controlá-la, dando as doses corretas para determinados processos. Um dos desafios que o Thiago Aconcha citou, que é muito latente, né, a realidade da Seara, é onde a Seara está, quantidade de pessoas, profissionais, e em diferentes graus de conhecimento. Então, ele falou, olha, eu preciso ensinar as pessoas, mostrar o valor disso, para que aí haja engajamento. Uma coisa é a Seara ter uma planta em São Paulo, na capital, outra coisa é ela ter uma planta no interior de Pernambuco. O grau de conhecimento das pessoas sobre esse tipo de tecnologia são diferentes. E aí, quando o Thiago fala sobre o engajamento do corporativo, da diretriz da companhia, ela vem para poder mostrar às pessoas que isso é um ganho para a companhia, que elas vão poder se sentir mais confortáveis sendo apoiadas por tecnologia. Então, eu enxergo isso. As pessoas elas vão aderir à tecnologia, vão aderir à inteligência artificial, à medida que, de fato, elas entenderem como ela funciona. E aí é uma missão nossa, e esse painel aqui ele vem muito para isso também, para gerar conteúdo, para que as pessoas entendam como que a tecnologia pode ser harmônica, como que ela pode ajudar e maximizar aquilo que era feito por nós. Eu acho que um dos grandes desafios hoje ainda é cultural, né? Eu diria. Então, assim, quando você chega numa planta fabril, é claro que você tem hoje níveis de maturidade diferentes em cada planta, né? Algumas você tem que aportar mais tecnologia de base para que você possa ter os dados disponíveis para que a inteligência artificial trabalhe. Eu colocaria 2 pontos. O primeiro é cultural, porque na maioria dos clientes que a gente trabalha, quando você fala em inteligência artificial ou em robótica, mesmo sendo a colaborativa, para a indústria, ela automaticamente se coloca na defensiva ainda, né? Então ela acha, pô, se você conversa com um cara de uma linha de produção e fala de inteligência artificial para ele, automaticamente ele se preocupa se ele vai manter o emprego dele ou não. E, na verdade, a mentalidade, o pensamento deveria ser transformado para que, assim, poxa, com isso eu vou fazer o meu trabalho muito melhor do que eu fazia antes. Esse é o intuito, e aí é sem nenhum tipo de demagogia que a gente está falando aqui, pessoal. É a isso que a gente acredita. E é por isso que a gente trabalha nesse contexto, né? O segundo ponto que eu colocaria é qualitativo, ou seja, é a qualidade do dado que você gera. Porque assim como a gente é produto daquilo que aprende ao longo da vida, né? O cérebro funciona assim, claro que a inteligência artificial e o cérebro humano têm formas de funcionamento diferentes, né? A gente não vai entrar nesse contexto aqui, mas acho que é um bom assunto para a gente tratar para frente. Mas a gente é produto daquilo que aprende, ou seja, quanto mais você aprende, mais paradigmas você cria na sua mente, e de acordo com eles, até inconscientemente, que você toma algumas decisões. A inteligência artificial depende da qualidade do dado que ela recebe. Se ela recebe um bom dado, bem contextualizado, que indica para ela uma informação correta, ela vai agir corretamente. E a recíproca, né, o vice-versa, acontece. Se ela recebe um dado de má qualidade, onde ele está contextualizado de forma incorreta, ela vai tomar decisões erradas. Então, assim, esses 2 pontos são extremamente importantes. E a Oca, já aproveitando o ensejo, como fica a questão dos gêmeos digitais, né, o famoso Digital Twin? Entra muito nesse contexto? Sim, o Digital Twin... Essa prática... Sim, o Digital Twin ele vem, né, para poder dar a oportunidade para a gente poder analisar os processos antes de chegar no chão de fábrica de fato, né? É lógico que ele pode ser aplicado em qualquer âmbito, tá, pessoal? Inclusive o âmbito de negócio.
Você pode ter um digital twin de negócio. Se a gente for pensar, grosso modo, cada um de nós tem um digital twin hoje, né? Você tem uma imagem sua virtual lá na Receita Federal. Você informa isso todo ano. O cara conhece a sua vida inteira. Mesmo vale para o seu processo. Então, qual é a vantagem disso? A gente tem trabalhado aí agora num processo bem interessante, por exemplo, onde você analisa reator. Só que esse reator nem construído está. Por quê? Porque o reator ele pode gerar vários gases durante um determinado processo, inclusive gases que são explosivos, que são sensíveis a uma pequena alta de temperatura, que pode causar um dano bem grande em um raio razoável em torno daquele processo. Então, você faz isso tudo dentro de um ambiente simulado, dentro de um digital twin, nesse momento ainda não conectado, mas com a vinda aí do 5G e com a aplicação de visão computacional para a otimização desses sensores, o digital twin tem cada vez mais potencial de ser conectado, né? Ou seja, tudo que você for fazer, você vai simular primeiro. Imagina que, assim, o humano trabalha como, né, pessoal? Ele pensa e depois age, pelo menos na maioria das vezes, né? Então, o digital twin seria o pensar, e você age depois que dentro daquele pensar, você conseguiu encontrar todos os gaps e resolvê-los. E aí você aplica isso com um nível de erro muito baixo. Essa é a ideia do digital twin. Essa é a ideia. Então, ele trabalhando em conjunto com inteligência artificial, com machine learning, deep learning, ele traz um potencial ainda maior. Porque aí a qualidade do dado está garantida. Você simula e alimenta a inteligência artificial com dados realmente que deveriam ser aplicados. Fernando, só casando aí com o que o Oca falou e o que ele mesmo falou também no começo, né? A computação visual substitui esses sensores. Normalmente você tem sensores, para você capturar essa realidade com o Digital Twin, você tem sensores ou são caros, ou eles não podem ser aplicados em ambientes muito complexos, ou exige uma infraestrutura para a alocação desses sensores grande, né? Então a inteligência artificial entra na captura da realidade e na simulação. Ela tem esse papel dúbio aí que ela pode ajudar no digital twin. Bacana. Bom, pessoal, tem mais algumas perguntinhas aqui para fazer para vocês também. E acho que antes dessa pergunta que vocês fazerem, eu queria só entender um pouquinho mais do cenário externo, né, digamos assim, da Seara. Aconte, vocês acabam trocando muito com as equipes de fora do país, o que eles têm feito por lá, ou não? Isso é algo que vocês têm feito aqui no Brasil de maneira mais apartada? Como que é essa estratégia como grupo falando? Como grupo, é uma ótima pergunta. Como grupo, né, a gente tem que pensar realmente, com certeza tem uma divisão, né, na JBS. Eu mesmo comecei fazendo projetos na JBS dos Estados Unidos, na divisão do BIF, e tem sim uma célula lá de desenvolvimento, e a troca, acho que essa disseminação de conhecimento, ela é formidável e ela é mandatória, né? Então, sim, há outras divisões, a ideia é expandir cada vez mais, né? Como eu disse, cada localidade tem sua peculiaridade, então o time de lá procura e tenta resolver problemas que são um pouco diferentes, mas relacionados à indústria, e com certeza nós estamos em contato com eles, e aí a troca de experiência, a troca de experiência e conhecimento, afinal a gente está falando da mesma indústria de uma certa forma, né? Apesar das diferenças, mas essa troca de experiência ela é sempre feita e ela é fundamental enquanto companhia. Tá? E não só também dentro da própria JBS, mas acho que a troca de conhecimento e a troca de experiências com pessoas, com parceiros e colegas do mesmo ramo, de outros ramos, de outras indústrias, é extremamente enriquecedora e nos dá uma visão diferente que muitas vezes se adequa ao nosso cenário do dia a dia. Então, muitas vezes, conversando com colegas aí, grandes amigos da mesma área, de outras indústrias que são completamente diferentes, eles endereçam respostas para perguntas que eu tinha e que realmente eu estava ainda buscando construir uma visão sobre melhores práticas, por exemplo. Então, eu acho que a troca
de conhecimento, não só dentro da JBS, mas a troca de conhecimento, ela é primordial para o crescimento de qualquer pessoa, né? Ainda mais num cenário desse de tecnologia que está crescendo, eu acho que quem mais cresce é quem compartilha o conhecimento e as boas práticas, tá? Então, eu acho que isso também é um ponto que é bem importante. Os parceiros são grandes aliados nossos justamente nisso, porque eles estão em contato com diversas outras indústrias e eles trazem de uma forma direta para a gente aí boas práticas e o que o mercado tem feito de melhor. Legal. Você pode citar, de repente, um desafio que você teve enorme? Puta, esse aqui foi um desafio realmente complexo, mas que a gente conseguiu avançar nesse processo todo de implementação que vocês têm tido? Desafio enorme de implementação. Cara, como eu Fora falei, a cultura, né? Que... A cultura que a gente sabe que é bem complicada. Exato. Não, sim, mas eu acho que você está pensando mais, se a gente for falar talvez em algum desafio mais técnico, né? É realmente assim, construir o que já foi até mencionado. A tecnologia de base, ela tem que ter, e a fundação dos dados, ela é primordial. Então, se eu tenho uma boa fundação de dados, eu tenho uma captura de dados de qualidade, eu tenho a oportunidade de construir bons modelos de inteligência artificial, boas ferramentas. Então, a gente chegou aqui, a minha diretoria chegou, trouxemos aqui computação em nuvem, e realmente foi o primeiro grande desafio foi construir essa fundação de dados na nuvem para que pudesse não só serem construídas ferramentas, mas que elas possam ficar online em tempo real disponíveis todos os dias, né? Porque tão importante quanto criar uma ferramenta, criar uma forma em que o setor o negócio vai dizer, vou usar essa ferramenta, é a manutenção dela e a disponibilidade, né? Eu não posso ter uma ferramenta, uma nova tecnologia que tem dia que funciona, tem dia que não funciona. Então, realmente, construir do zero tem grandes vantagens, né? Como poder realmente fazer uma arquiteturar do zero e colocar grandes desejos, que muitas vezes são suprimidos em locais, trabalhando em outros projetos, em outras empresas. Se você chega e já encontra uma coisa mais pronta, mudar às vezes é um pouco complicado. Então aqui a gente teve essa oportunidade de construir do zero, mas sem dúvida foi um grande desafio, porque a gente teve que pensar no todo, né? Exatamente nessa parte da computação em nuvem, até, queremos ter um modelo ali de previsão, de preço, eu tenho que pensar em todas as etapas e como isso vai ficar disponível 24/7 para os usuários. Então esse é um grande desafio que a gente enfrentou aqui, que é realmente ter esse dado aí de qualidade todos os dias disponíveis para alimentar as nossas modelagens. Fernando, complementando o que o Thiago falou sobre Claro. segurança, quando você coloca um projeto deste em produção, igual o Thiago falou, não pode ter falhas, não pode ter variações. Então, primeiro, precisa ser seguro a ponto de você colocá-lo no seu core business, né? No seu dia a dia. E segundo, ele tem que ser padronizado de acordo com a especificidade daquele lugar. A Seara tem plantas em vários lugares que fazem processos parecidos, mas não idênticos. Então, em determinada planta, por exemplo, o produto vem da esquerda para a direita, da outra da direita para a esquerda. A tecnologia ela tem que ser específica para chegar ao resultado final, mas ela tem que ser abstrata para entender o comportamento daquela planta. Quando a gente fala sobre indústria, e aí eu, a Oca, sempre falei isso, a gente não coloca a mão na indústria só porque quer. É muito caro, é muito difícil. Então, mexer na indústria sempre tem que ser a terceira ou quarta opção. Primeiro, você tem que entender o processo de cada lugar e fazer os tipos de projeto que a gente faz junto da Seara, pensando na especificidade de cada lugar. Se tem determinados lugares que o Thiago certamente já presenciou, que o nível de automação ali já era legal. Então, você já tem um dado mais seguro, o que ele falou, padronização de dados. Agora, tem alguns outros que não, estava na cabeça da pessoa. E aí, como que você constrói uma inteligência com base num dado que você não tem a segurança dele ainda? Então, a dificuldade, às vezes, e os desafios de colocar esse tipo de projeto é entender onde que você está colocando de forma que ele atenda todas as unidades. Não pode ter uma planta fazendo de um jeito, outra fazendo de outro. A missão do Thiago, igual ele falou, né, do corporativo, é disseminar isso no grupo como um todo, trazer coesão para o grupo. E o segundo maior desafio é a confiança daquela tecnologia. Ela tem que funcionar. Ela não pode ser variável. Se eu coloquei no meu core business, eu preciso confiar nela que ela não vai arriar em nenhum momento e prejudicar minha produção.
Com certeza. E podemos dizer, Aconcha, que a Seara ela é uma pioneira no uso de tecnologias desse tipo? Oi, Fernando. Cara, sem dúvida, nós temos outras empresas do ramo, agribusiness de uma forma geral, inclusive. Existem muitas iniciativas já relacionadas a sensoriamento no campo, né, nas granjas. Existe, com certeza, a visão computacional não é. Eu jamais diria que fomos os primeiros a pensar em colocar um sistema de visão computacional numa linha de produção. Isso, sem dúvida, seria muita audácia da minha parte, mas assim, eu vejo com grandes olhos que nós estamos aí com um bom avanço, já colhendo resultados, que eu acho que é o mais importante, né? Responder as perguntas do negócio com mudança no ponteiro é o que importa para a gente ter, para a gente dizer, foi um sucesso a aplicação de tecnologia. E a gente já começa a colher esses resultados. Então, pioneira na implementação, talvez não, talvez sim, não posso afirmar também, né? Acho que, sem dúvida, isso faz parte da estratégia da empresa, mas, sem dúvida, a gente está colhendo bons frutos já, e já estamos com uma certa disseminação, tanto em robótica, RPA, na parte de modelagens e tudo mais. Tá. Legal. Até, inclusive, eu queria já compartilhar com vocês. Essa aqui é uma pergunta do nosso público. Tá? A gente já abriu aí para algumas perguntas. Eu tenho aqui selecionado algumas delas. Tem uma outra pergunta que seria interessante também entender, a questão da diversificações, né? A questão da introdução do machine learning, do deep learning. Vocês pensam em fazer esses agrupamentos de soluções para que cheguem num resultado ainda melhor? Como é que vocês enxergam isso? Por exemplo, o Mascarenhas, que atua diariamente com esses tipos de tecnologia, de práticas. Sim. Bom, a gente tem, o William comentou, né, os preceitos da IA são da década de 50, e aí a gente teve vários movimentos, e aí chegou um movimento muito interessante agora, chamado de movimento caótico da IA, que trabalha com Deep Learning, e ele é recente. Dos anos 2000 para cá, os grandes papers que mudaram essa tecnologia aí foram implementados. Em 2014, a gente tem alguns modelos super evolutivos dessa tecnologia, e agora a gente está vendo novos tipos de algoritmos, os super algoritmos, digamos assim, que estão evoluindo bastante também, Fernando. Então, assim, eu enxergo que aprendizado por reforço vai transformar a indústria aí no futuro, porque aquela necessidade humana de aferição a todo tempo, que a gente chama de concept drifting, de eu fazer aqui uma mudança porque mudou os parâmetros, a gente está caminhando para um aprendizado como nós humanos aprendemos. A gente vai, bate com a cara na parede e fala, pô, isso não é bom para mim, e retorno por um outro caminho. Então, eu enxergo, Fernando, que a gente vai ter ainda grandes mudanças na indústria num curto período de tempo. Tá? Nós entramos na curva exponencial. Eu acho que a gente já está, nesse momento, numa crescente muito forte das tecnologias, e a IA é uma tecnologia de núcleo que impulsiona outras tecnologias e é impulsionada por outras também. Então, a gente vai ver isso se retroalimentar grandemente, e vai ser natural, tá? Os algoritmos vão mudar muito naturalmente, não vai ser um negócio que você vai ter uma catástrofe e aí começa o Skynet, não, você nem vai perceber, ele vai sofrer esse upgrade naturalmente. Legal. E muito se fala do machine learning, né, Mascarenhas? Mas de qual forma que o Deep Learning pode auxiliar na transformação dos negócios? Essa é uma outra pergunta que nós recebemos. Então, o Machine Learning, eu meio que crio visões estatísticas de uma maneira muito rápida, e eu consigo melhorar essas previsões, me auto-melhorar, digamos assim, esses modelos se auto-melhoram, mas eles ainda trabalham dentro de um viés estatístico, digamos assim. Quando eu pulo para o Machine Learning, para o Deep Learning, eu estou falando de algumas coisas, Fernando, como classificação, que eu não preciso mais determinar uma matemática muito forte para aquilo. Eu posso criar modelos supervisionados muito rápidos. Então, eu, como humano, digo assim, isso é um frango, e dou uma série de imagens para ele,
e a partir daquilo ele começa a fazer as classificações e as previsões. Por que isso é revolucionário, digamos assim? Porque está atingindo um nível humano dos nossos sentidos, visão, audição, fala. Então, são esses chatbots que você conversa, que estão cada vez mais próximos. Isso é o Deep Learning. São essas máquinas de classificação visual, que você vê esses quadradinhos em imagens, capturando coisas e transformando. Então, assim, o Deep Learning ele vai trazer cada vez mais uma aproximação humana da inteligência artificial dentro dos negócios. Enquanto o Machine Learning estava mais voltado para uma aplicação estatística de números, o Deep Learning vem para uma realização mais sensorial. Como nós temos os nossos sentidos, ele tenta ter mais profunda, né? Como diz aí a própria palavra, né? Super bacana. É porque é engraçado, quando a gente fala muito de inteligência artificial, a gente já pensa logo em chatbot, deep learning, porque realmente é o que as pessoas têm mais acesso, digamos assim, né? Quando a gente entra num cenário mais complexo, como o próprio Conte acabou de passar para a gente, todos vocês na indústria, realmente fica menos tangível de a gente entender e como isso funciona, mas a gente sabe, realmente ficou super claro quanto isso já é uma realidade, sem sombra de dúvida, e a tendência é só avançar, como mesmo vocês disseram, inclusive vindo com o marco legal. Eu acho que sobre a questão do marco legal é um ponto que ainda está muito em aberto, né? Eu acho que ainda não tem muito o que ser discutido, ainda está muito na questão da ética, na questão do bom senso, e isso está ainda, não só aqui, mas fora do país também. Eu tenho buscado algumas informações referentes a isso. Lá também eles estão avaliando algumas questões de como são as melhores práticas de como utilizar da melhor maneira a inteligência artificial. E já chegamos aqui no nosso timing. Quero super agradecer a participação de todos vocês. Realmente foi poderoso esse nosso bate-papo. Thiago Mascarenhas, William, a Concha, a Oca, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, muito obrigado também pela participação de todos vocês aqui no nosso NDTech Week.